Então aqui só de você ter essa disciplina, você já pagaria menos 140, quase 140 mil reais de juros. Galera, pega essa dica. Financiamento Imobiliário Caixa 2023. Fala, turminha! Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e preparados para o vídeo mais completo sobre financiamento, porque afinal de contas a gente está vivendo um momento totalmente diferente economicamente falando. Alta das taxas de juros, se a gente está em crise ou não está em crise, muitas notícias que deixam as pessoas angustiadas ou até mesmo querendo adiar o sonho da casa própria, ou em dúvida se é ou não é um bom momento para financiar o imóvel. Então por que você tem que assistir e ficar nesse vídeo até o final? Porque eu vou trazer atualizado, quentinho, para o momento que a gente está vivendo em março de 2023. Como estão as taxas com a Caixa Econômica Federal e por que a Caixa Econômica é o banco que mais financia, é o banco que tem as melhores taxas na maior parte das vezes. Então, sem nenhum conflito de interesse, afinal de contas a gente não é focado, não trabalha com a Caixa Econômica, estou dando de presente para vocês todas essas informações. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best, trazendo mais um conteúdo maravilhoso para vocês. Então, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. É muito importante porque esse é o tipo de vídeo que muda a vida de qualquer pessoa. Porque com informação somos pessoas mais evoluídas, podemos tomar decisões conscientes, não cair numa furada, não cometer burrada aí no mercado sozinho. Então, além também aqui do nosso querido YouTube, esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis, porque ajuda a vida das pessoas, a gente também está em todas as redes sociais, pode seguir lá no @SejaBest, no @GasparMota, estamos em todos os canais possíveis. E se você é o tipo de pessoa que gosta de estar bem informado e gosta de conteúdo exclusivo, produzido com muito carinho para você, temos o nosso grupo do Telegram, onde produzimos conteúdos exclusivos para lá. Então, segue em qualquer um desses canais, o que melhor te atender, e venham comigo para esse vídeo maravilhoso. Bom, turminha, então vamos para o vídeo, e aí eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, né? Vamos dividir em algumas partes aqui o vídeo. Então a primeira parte eu vou trazer vocês aqui para o meu computador, a gente vai navegar aqui no site da Caixa, onde vamos entender o custo atualizado de um financiamento, quais são os produtos disponíveis que a Caixa entrega para vocês, e inclusive comparar qual é o mais barato ou não, e vou dar algumas dicas e alguns macetes para você economizar grana na hora de contratar seu financiamento. Depois que a gente entender o custo, eu vou dividir numa segunda parte, onde vamos ir para uma planilha, e nessa planilha a gente vai entender quanto que eu pagaria, depois de ter escolhido o melhor financiamento e com as dicas que eu vou dar, quanto que eu pagaria até o final caso eu contratasse esse financiamento. Feito isso, a gente vai comparar como que seria um aluguel, porque essa é a grande dúvida, né? Eu vou fazer um financiamento e pagar 3 imóveis para o banco, ou vou ficar morando de aluguel, né? Então eu vou fazer essa conta com dados realmente estatísticos do mercado para você chegar na conclusão junto comigo. E por último, numa dica bônus, que é para vocês ficar até o final, eu vou ensinar como você paga mais rápido o financiamento, dando uma dica, um macete dentro de um aplicativo também da Caixa, uma situação real mesmo de um financiamento, beleza? Então é isso que a gente vai ver aqui no vídeo. Bom, trazendo vocês rapidamente aqui para o site da Caixa, você vai avançar na aba Para Você, Soluções para Você, Habitação, e você vai para o simulador. Quando você chegar lá no simulador, você vai colocar os seus dados do imóvel, a região que você quer comprar o imóvel, e o site vai te dar exatamente essa apresentação aqui. Então ele vai te trazer uma simulação, exemplo, imóvel de 350 mil, que é o que a gente vai usar como base neste financiamento, que é acima do Minha Casa Minha Vida, tá? E uma média hoje do valor de várias regiões do Brasil. Aqui eu vou fazer de um financiamento tradicional, não vou fazer Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida tem regras, tem um teto para valorização do imóvel, tem várias coisas que não é para a maior parte, ok? Mas depois a regra aqui e as dicas são as mesmas, então vai você aí ser inteligente e pegar elas todas. Então, galerinha, aqui ele já vai trazer rapidamente aqui para você fazer um financiamento. A Caixa financia até 80% de um imóvel, como vocês podem ver, com prazo de até 35 anos para pagar, e vai te dar aqui opções de tabela. Você vai ter a opção da tabela saque, que é a famosa decrescente, ou a opção tabela price, que é a linear. Qual que é a melhor, Gaspar, de cara? Saque é mais barata do que a price. Ah, mas eu vi um vídeo que o cara fez 1000 contas lá para conseguir deixar a price tão igual a saque. Sim, mas ele tem que fazer 1000 contas. Vai pelo caminho tradicional, que é mais barato, e ponto final. Feito isso, aqui ele destravou pra gente uma ideia de taxa de juros. Uma dica interessante, você vai ter que escolher um produto, depois eu vou fazer um comparativo, e quais são os produtos que a Caixa dá hoje para você. Ele vai dar a opção financiamento de poupança, a opção financiamento de TR, a opção financiamento IPCA e a opção taxa fixa. Vamos lá. Qual que é a diferença de cada um? Quando você for escolher no financiamento, tirando taxa fixa, que é a taxa e ponto, não tem mais nada de correção, é exatamente o que você contratar, todos eles vão ser uma taxa mais a variação de algo chamado indexador. Então você tem que escolher qual que você quer. E aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, por quê? Porque geralmente o que mostra uma menor taxa inicialmente tem uma hora indexador para corrigir futuramente o seu financiamento. Eu vou mostrar isso aqui no próprio site da Caixa, então por isso que você tem que ter um pouquinho de atenção
quanto a isso. Um pouquinho não, né? Bastante atenção em relação a isso. Mas de cara, o que ele trouxe pra gente? Uma taxa média hoje da Caixa. Quanto que é, galerinha? Pode botar grande na tela. 8,99% ao ano. Porém, a taxa de juros nominal é 8,5%, mas a taxa normal, 8,99%. Cereja aqui do bolo, você sempre tem que olhar o 7, custo efetivo total. Inclusive no site ele vem aqui bloqueado, então você tem que apertar ali na guia e ir desbloqueando isso para dar o custo total para você. O que é o custo efetivo total? São as somatórias dos seguros e dos custos e despesas inerentes ao financiamento somados à taxa de juros, beleza? Então aqui a gente teria hoje para o financiamento de 350 mil, onde você teria 70% de entrada. Como que funciona a entrada? Para quem também tem dúvida em relação a isso, galerinha, a entrada você pode ou usar o seu FGTS ou até mesmo pagar como você bem entender para o vendedor. Isso é um acordo entre as partes. Eu vou dar à vista, eu vou dar parcelado, eu vou dar um carro. Se a pessoa que é o vendedor do imóvel aceitar ou a empresa que estiver te vendendo, ok. O que importa é que vai constar como você já tivesse pago os 20 e o contrato de financiamento vai liberar os 80% para o vendedor. Legal, entendido isso. Gaspar, entendi, show. Essa aqui é a média. Mas como que são os outros produtos da Caixa? Você pode vir aqui facinho, como vocês podem ver, comparar cenários. Isso aqui é um macete bem legal, aonde ele vai trazer aqui um comparativo entre todos os produtos da Caixa. Para um financiamento de 280 mil em 420 meses, você coloca os índices que você tem dúvida. Então, olha só, se você escolhesse um produto IPCA, vocês já vão entender a taxa. O que é IPCA? Inflação. Qual que é a inflação hoje no Brasil? A gente tem que colocar aqui uma projeção, 6,8%. Depois eu tenho a TR, que é a taxa referencial, que é o mais contratado, que corrige financiamento de TR e também uma opção índice de poupança. Eu botaria hoje 1,80 aqui para a gente fazer a conta, beleza? 1,8%. E depois o de poupança, que hoje é 6,17. É isso que vocês têm que colocar. Se eu colocar aqui uma simulação, olha que legal isso aqui. Isso aqui é uma coisa muito boa do site aqui da Caixa, tá? Olha que interessante. Ele traz aqui todos os produtos da Caixa, como se fosse um menu, um cardápio para você, com base naqueles 280 mil que você quer financiar. Então ele vai trazer a opção pós-fixado IPCA, que a taxa é 4,95, então ela seduz muito, né? Então a gente, porque ela começaria bem mais barato. Depois vocês vão ter a opção com a TR, que é aquele que a gente olhou, 8,60, então uma média 8,5. Isso aqui é só os juros normal, né? Depois, o taxa fixa, que é uma média de 9,5%, mas pode chegar até uns 12%. E o taxa fixa, e o taxa poupança, que é 10,16%, mais a variação da TR. O que é legal de você olhar rapidamente aqui? Aqui é a evolução do valor das prestações, então qual que seria o mais barato? Então numa linha, sempre a linha menor vai ser mais barato, né? Aqui o IPCA, vocês percebem, ele começaria menor e seria muito maior no final, né? Chegando ali numa conta até um pouco assustadora, perto de 6 mil reais, enquanto todos baixariam. Então aqui qual que seriam os dois mais baratos? Seria realmente o produto da TR e o taxa fixa, como vocês podem observar. Na Price, da mesma maneira, né? A maior parte deles iria subir a parcela, é uma dúvida de todo mundo nos vídeos, né? Por que a parcela sobe? Price vai subir, porque a correção todo mês do financiamento vai ser maior do que a amortização no começo dele, então a tendência é ele subir. E aí que o saldo devedor, né? Qual seria o mais barato? Então taxa fixa e TR, como vocês podem ver, são os melhores. Então entendendo isso, taxa fixa ou TR são boas opções. O poupança hoje seria um pouquinho mais caro, porém, caso algum dia a Selic baixe, você pode surfar uma onda de ter uma redução no seu financiamento. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, então não vamos entrar no detalhe. Então, galerinha, entendendo aqui um pouco da Caixa, vamos para a segunda parte do vídeo. Bom, turminha, agora que a gente entendeu lá no site da Caixa exatamente aí os custos, quanto que custa um financiamento, eu trouxe agora vocês para uma planilha, as minhas famosas planilhas que todo mundo quer tanto, que a gente está disponibilizando através do grupo do Telegram. Então, você quer a planilha? Entra lá no Telegram, embaixo está lá o link, porque a gente não tem como ficar mandando isso para todo mundo, e deu confusão lá no nosso link do Drive. Então, entra lá que está lá sempre estático, você pode baixar. De graça, né? Por enquanto, hein? Daqui a pouco eu tô pensando em cobrar essa planilha. Mas assim, vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês? Então, dentro do custo, eu vou trazer alguns cenários, quanto que você pagaria, tá? Então, vamos lá. Na tabela saque, que seria aquela opção, 9,5, financiando 280 em 30 anos. Por que 30 anos e não em 35? Gente, dica de ouro que eu dou para vocês. 35 anos para 30 muda pouco na parcela, mas é 5 anos a menos pagando juros. Então, segue essa dica que você vai economizar dinheiro. Gravem esse número grande. Quando eu pagaria ficando 30 anos, você não precisa pagar 30, eu vou ensinar que você não precisa. 30 anos pagando um financiamento, 833 mil reais, gravem isso. Caso você optasse pela tabela Price, que a parcela seria menor, você pagaria 1.083.000. Concordo quando as pessoas falam, eu pagaria 3 imóveis para o banco. Antes de dar a dica bônus, eu vou trazer então agora você para o aluguel. Tchananã. Olha só o que eu fiz pra gente aqui. Olha que loucura, o que eu não faço por vocês, né, galera? O que eu fiz? Fiz uma pesquisa e fui bem generoso, aonde você alugando um imóvel hoje na faixa de 350 mil, que seria o imóvel que você poderia comprar, ou até de um valor menor,
e dando o entendimento que eu pagaria hoje R$ 2.000 para um imóvel de 350 mil. Dependendo da região, a gente sabe que você pagaria mais por um imóvel de 350 mil. Então eu fiz a média. A conta que eu fiz é simples aqui. O que eu pagaria no primeiro ano, né, de aluguel? Exemplo, R$ 24.000. E também fiz uma evolução em 30 anos com um reajuste de inflação. Por quê? Aqui tem inclusive contratos que hoje ou antigamente eram por IGPM, que chegou a dar ali quase 30% no ano naquela alta que a gente teve ali em época de pandemia. Então eu fiz inflação projetando o que a gente tem hoje para frente. Então pode ser maior essa conta, inclusive. Menor não acredito muito porque o histórico da inflação no Brasil, uma média é 6%. Então pelo que a gente está vendo aqui, daqui para frente, pode ser que a coisa aumente. E olha que interessante, então eu fiz reajustando a partir do segundo ano, onde seu aluguel saltaria, obviamente, né? Qual que é a conta que a gente faz aqui? 6,8 sobre o meu último 2.000, meu aluguel pularia para 2.136. Então, de 24 eu pagaria 25.600 no próximo ano. E assim sucessivamente, né? O meu contrato só vai crescer. Enquanto, se rapidamente eu trouxer vocês para o financiamento, o que acontece com o seu financiamento? Tabela saque, mesmo com eu botei a TR, olha só, eu coloquei 1,8, eu coloco a conta da TR. Mesmo assim, você obviamente começaria pagando um pouco mais, 2.907, mas inevitavelmente o que aconteceria com o seu financiamento? Ele cairia e terminaria em R$ 1.338. Então o que aconteceria? O seu financiamento cai no tempo. E o que aconteceria com o meu aluguel? Novamente voltando para a planilha do aluguel, ele começaria em 2.000 e daqui a 30 anos eu estaria pagando R$ 13.000 de aluguel. É matemática? Mas Gaspar, não tem jeito, não é possível. Olha aí, tente lembrar 10 anos atrás, quanto que se você mora de aluguel, quanto que você pagava de aluguel, ou qual a possibilidade de você alugar um imóvel por um X mil, e quanto que custa hoje você alugar um imóvel semelhante. E aí eu trouxe uma conta mais ou menos aqui pra gente, de uma somatória, se isso realmente acontecesse, e você pagaria R$ 2.187.000 de aluguel. Matemática, não tô inventando nada. Mas Gaspar, faz diferente então, porque eu só queria ficar até daqui 10 anos morando de aluguel, porque se inclusive eu financiar, tu falou que eu poderia pagar em 10 anos, né? Então quanto que eu pagaria aí em 10 anos, né? Em 10 anos a gente já estaria falando de R$ 328.000, ou seja, equiparando quase o valor do imóvel, mesmo você vai pagar um juros, mas o juros você pode pagar menos, que eu vou dar uma dica, e vamos entender o racional por trás disso. Por que que o financiamento pode sim ser positivo? Primeiro, olhando conta por conta, vocês viram que alugar você pode pagar o dobro no tempo. E com o aluguel você não tem alguns macetes, como que eu vou ensinar para você, amortizar mais rápido o seu aluguel. Isso não existe. O que existe é você amortizar mais rápido o seu financiamento, ou seja, você dá lance no saldo, se livrar da dívida e ficar com o imóvel quitado. O aluguel, você não tá pagando nada que é seu, tá só indo pro vendedor, ele não quer que você antecipe, se antecipar, ele tiver apertado, vai te antecipar um ano, ali uma coisinha ou outra, mas e daí? O dinheiro tá indo embora igual e ele não vai deixar de reajustar porque você pagou mais rápido o seu aluguel para ele. Então qual que é a matemática pura aqui? Aluguel só sobe no tempo porque todo ano corrige. O seu financiamento você já colocou uma estimativa de valor quando você contratou e a tendência, por mais que ele tenha uma correção, é ele cair no tempo. Agora vamos entender o racional por trás de tudo isso. E aí qual que é o racional por trás disso? Aqui vou trazer algumas matérias para a gente acompanhar, que inclusive essa daqui era de 2020, então eu vou trazer para 2023, né, 2022, mas igual, porque essa aqui veio rápido dizendo os últimos 10 anos em 2020, então 2010 a 2020, a média por ano de valorização dos imóveis foi de 15,3% ao ano, então significa que em 10 anos foram mais de 150% de valorização no imóvel. Inclusive ele trouxe aqui pra gente todas essas médias de valorização ano a ano. Inclusive, os menores anos de valorização foram em 2017, 18 e 19, que numa média do Brasil tivemos automaticamente uma queda. Ele trouxe também uma média de retorno do aluguel, que também numa média anual é 5%. E depois mais alguns outros indicadores pra gente. Mas o mais interessante é esse dado aqui, que em 2022, ó, lá era 2022, a gente teve a maior alta dos últimos 8 anos nos imóveis. A gente teve uma média de 6,16% de valorização só em um ano dos imóveis. Em algumas regiões tendo mais de 20% no ano, tá? Então por que eu estou trazendo essa conta pra gente? Inclusive trazendo aqui, ó, em 2023, as 10 cidades mais valorizadas, né, por metro quadrado, inclusive várias são da onde a gente está aqui em Santa Catarina. Como você vê, regiões aqui valorizando 20%. São Paulo, que é São Paulo, né, a região mais populosa, a gente está falando de 5% de valorização. Então, ou seja, todas as regiões valorizando. E por que eu estou trazendo essa conta? Para mostrar para vocês que sim, pode ser interessante você comprar um imóvel,
Porque quanto maior o valor dos imóveis, mais caro está ficando o aluguel com o tempo. E se você compra hoje o imóvel, né, por mais a valorização que ele vai ter, vai te ajudar, porque vai impactar em menos juros. Porque se o imóvel está crescendo de valor, descontando o juros que você está pagando, quem sabe você teria a oportunidade, se você tivesse comprado esse imóvel há 5, 10 anos atrás, de quem sabe até ter a possibilidade de zerar os juros. Porque se você pagar um X de juros, esse imóvel dobrar de valor, e você pode ter essa possibilidade. Por quê? Porque você não precisa, diferente do aluguel, ficar forçado a pagar isso e sofrer as correções que as pessoas estão querendo impor a você. O financiamento, assim como eu tenho outros vídeos falando sobre isso, você tem a possibilidade de amortizar. O que significa amortizar? Além do que você está pagando, eu tenho um vídeo completo sobre isso, só vou trazer um apanhado rápido, é você pagar mais rápido a sua dívida. Eu fiz um exemplo rápido aqui, aqueles 833 mil reais, se você tendo seu imóvel, né, que outra, tem aquela questão de você ter sua casa própria, investir, tem vários benefícios aqui, além do racional, mas hoje eu estou fazendo um vídeo racional. E você fizesse, juntando o valor de 2 parcelas cada vez por ano, dando um lance de 5 mil por ano, aquela dívida de 833 já iria para 699 mil. Então aqui só de você ter essa disciplina, você já pagaria menos 140, quase 140 mil reais de juros. Galera, pega essa dica. Então, é mais um benefício do financiamento. Então eu fiz isso aqui e você consegue olhar. E também uma outra questão, né? Você já pagaria mais rápido também, né? No mês 324 você já teria liquidado essa dívida, ou seja, tendo uns 40 meses, quase 4 anos a menos. 2 parcelinhas por ano. Então, para a gente finalizar o vídeo, eu vou trazer vocês o aplicativo da Caixa para mostrar para vocês o poder de você pagar mais rápido no financiamento. Então, galerinha, agora para fechar o vídeo, dica bônus, o que a gente entendeu nesse vídeo? As taxas da Caixa Econômica. Entendemos como seria o financiamento se eu pagasse em 30 anos, se eu alugasse em 30 anos, quanto custaria isso na prática. E também entendemos que eu não preciso ficar os 30 anos pagando, né? Eu posso dar lance no saldo devedor, como vocês viram, e baixar, economizando 150, 200 mil reais de juros e pagar mais rápido esse financiamento. Então eu dei só um apanhado rápido. Para fechar essa dica, a amortização pode ser o caminho divino de ouro. Por quê? Você pode transformar um financiamento em algo muito mais barato, e um financiamento de 30 anos pagar em 3, 5 anos, dependendo da sua disciplina financeira e da sua capacidade financeira. E aí você vai ter a valorização do imóvel, conquistar sua moradia, são muitos benefícios. Então eu sou, sim, um defensor do financiamento. Claro, a gente trabalha com isso, então, mas não é só porque a gente trabalha, que eu tô dando um vídeo pra vocês nem fazer com a gente, eu tô dando a dica pra você fazer, independente se você quiser. E aí a dica é a seguinte, olha só, trouxe aqui uma situação real, um financiamento da Caixa, de uma pessoa que contratou há um tempo atrás, aonde ela deve ainda 120 mil reais e deve 266 parcelas, tá? E a parcela dela está em 1.023. Esse financiamento foi bem barato na época, inclusive tem pessoas que falam, mas esse era barato, vale a pena investir o dinheiro. Olha que interessante, tome suas conclusões. Você vai vir na área serviços, depois você tem aqui o resumo, você aperta em serviços, você vem aqui em amortizar. E aí, eu vou fazer aquela mesma conta. Vamos supor que eu tivesse realmente uma parcela de 1.000 e pouco, né? Eu vou juntar meu 13º lá, mais um dinheiro durante o ano e vou dar 3 mil reais de lance. E eu quero eliminar no prazo. O prazo é melhor do que você fazer lance apenas no saldo e diminuir prestação, vocês já vão ver. Gente, olha que maravilhoso isso. Se você desse 3 mil reais, você iria eliminar, ou seja, o valor de 3 prestações, e você baixaria de 266 meses para 252 meses. É isso mesmo. Então, como vocês podem ver, são 14 meses a menos, ou seja, com investimento de 3, você deixou de pagar aqui, se a gente fizer uma matemática pura, basicamente 12, 13 mil reais de juros. E se a gente levar essa conta aqui, você ter essa disciplina, cada 2 parcelas, ali 3 parcelas, você eliminar praticamente um ano, significa que você repetindo isso, daqui a pouco, daqui 2 anos, 3 anos, você eliminou mais de 10 anos do seu financiamento. Depois também o banco te dá a outra opção, diminuir em prestação. Ou seja, eu continuo com o mesmo prazo que eu devo, porém a minha parcela que era de 1.023 baixaria para 1.004 reais. Eu teria uma diminuição aqui em torno aí de 20 reais em todas as prestações até o final. Mas vocês viram que no prazo é muito mais divertido, porque a cada situação que eu tô me livrando uma porrada aí do meu financiamento, né? Então vale muito a pena. Bom, turminha, espero ter explicado para vocês, atualizado de fato aí quais são as condições atuais da Caixa Econômica, se vale ou não vale a pena, mesmo com as taxas como estão, você financiar um imóvel, até porque tem uma situação interessante de mercado. Taxas altas, boas oportunidades de comprar imóvel. Taxas baixas, imóveis ficam mais caros porque é oferta e demanda do mercado. Então vale a pena você pesquisar, olhar vídeos como esse e quem sabe tirar esse sonho aí do papel. E se você quer fazer um financiamento e não depender apenas só das dicas que a gente está dando, quer a ajuda dos melhores especialistas do mercado, as nossas portas vão estar sempre abertas para vocês.
podem simular à vontade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like se você deixou no começo, comente o que você achou, se você concorda ou não. E também, através dos comentários de vocês, a gente vai gravar sempre mais vídeos maravilhosos como o de hoje aqui para vocês. Então, galerinha, um grande abraço, até a próxima e seja best você também.